Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, meus queridos, a mais um conteúdo do canal. Que Deus possa estar abençoando o seu dia, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. É sobre a vida dos apóstolos, vida e morte deles. Muitos estudiosos, quando falam sobre este assunto das mortes do apóstolo, eles não são muito claros. Existem também citações em textos apócrifos e também no Novo Testamento. E também existem relatos de cristãos que viveram nesta época. Sabemos também que todas estas citações são diferentes entre si, mas existe sempre uma explicação que é mais aceitável e confiável. Mas a certeza que temos é que os apóstolos deixaram tudo para trás para seguir a pessoa de Cristo, que depois da morte de Cristo foram ordenados a sair e a pregar o evangelho a todas as criaturas, mesmo que isso os levasse à morte. E nessa época houve uma perseguição para todos que pregassem o evangelho. Vamos neste vídeo mostrar como foi a morte de cada um deles. Quando chegou a hora, os apóstolos se espalharam e foram para Jerusalém, Damasco, Antioquia, Ásia Menor, Grécia e Roma. De acordo com as tradições, vamos ver como foi a vida e a morte de cada um deles. Pedro, considerado o mais enérgico entre eles, mas Jesus, vendo a vida dele, confiou a liderança da igreja a ele. Pedro foi responsável a conduzir a mensagem da cruz a todas as pessoas após a morte de Cristo. Esta missão foi até o final de sua vida, que chegou aos 68 anos. Depois da morte de Jesus, então foi 35 anos levando o evangelho. Depois disso, ele foi morto em Roma, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu Senhor. André era irmão de Pedro e pescador. Este também foi escolhido por Jesus, e conforme o tempo ia passando, se tornava um dos discípulos mais próximos de Jesus, junto com João, Tiago e Pedro. Ele estava presente quando Jesus foi aos céus depois que foi ressuscitado. Ele foi muito torturado antes de ir para a cruz, na Grécia, aonde ele estava em missão, mas foi crucificado. Só que sua cruz foi em formato de X. Séculos depois, os restos mortais foram encontrados. Foi levado por um navio para a Escócia, mas infelizmente o navio veio a naufragar. João, o discípulo mais jovem de Jesus e o mais chegado de Jesus também. Ele presenciou muitos milagres. João foi o único que acompanhou Jesus até a sua morte de cruz. Anos depois, João foi levado cativo por ordem do imperador. Ali na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse. Estudos apontam que ele morreu por causas naturais, com 93 anos de idade, em Éfeso. Felipe foi o terceiro a ser chamado. Ele deu continuidade à missão na Ásia. A morte de Felipe é muito obscura, porque ninguém sabe ao certo como foi a sua morte. Bartolomeu. São poucas referências na Bíblia sobre ele. Seu nome é mencionado só nas listas de discípulos. Há registros não bíblicos que ele pregou na Índia e na Ásia Menor. E há relatos que foi crucificado de ponta cabeça na Armênia. Na versão católica, alega que seu corpo foi açoitado até a morte e lançado no mar. Mateus, um judeu considerado bem de vida, porque ele era republicano, recolhedor de impostos, exercendo uma função mal vista pelos judeus, mas foi nesta função que Jesus o reconheceu e chamou para segui-lo. Ele foi autor de um dos evangelhos. Segundo o estudo, o apóstolo percorreu toda a Pérsia, Judéia e Etiópia. Não se sabe ao certo como foi sua morte.
se foi por causas naturais ou foi por espadas. O seu túmulo se encontra em Salerno, na Itália. Tomé, tem poucos detalhes sobre ele na Bíblia. Sabemos que ele era sincero e incrédulo também. Existem relatos de que ele morreu a flechadas no momento de oração, e sua morte teria sido recomendado pelo rei de Milapura no ano de 53 depois de Cristo. Simão, pouco se sabe, além de sua origem. Ele era natural da Galileia. A informação que temos de sua morte é segundo a tradição católica. Ele foi cortado ao meio por um serrote. E há história também de que ele foi queimado vivo na Armênia. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era irmão do apóstolo João, e eles foram apelidados de filhos do trovão. Quando estava trabalhando no barco do Pai, em sociedade com Pedro e André, Jesus, passando ali, o chamou para fazer parte do grupo, e ele foi um bom amigo para Jesus, um dos mais chegados. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado e ter este relato bíblico sobre o que aconteceu. Ele foi decapitado a mando de Herodes em 44, na mesma ocasião em que Pedro tinha sido preso. Tiago, filho de Alfeu. Há poucos detalhes sobre Tiago. Há algumas citações na Bíblia, como em Mateus 10:3, Marcos 3:18, em Lucas e Atos também. Há duas versões sobre sua morte. A primeira diz que ele foi crucificado no Egito, no ano de 62. A segunda diz que ele foi apedrejado até a morte. Judas Tadeu. Diferente do Judas o traidor, ele foi até o fim com seu chamado. Ele levou a palavra de Jesus até Samaria, Judéia, Síria, Mesopotâmia. Ele foi martirizado no ano 70. Foi linchado e golpeado com lanças e porretes. Judas Iscariote foi o discípulo que traiu a Jesus. Ele era encarregado da administração do dinheiro. E apesar de sua responsabilidade pelo dinheiro, ele sempre pegava um pouco e traiu Jesus por 30 moedas de prata. No momento que ele recebeu o dinheiro, o coração dele se encheu de remorso e foi dominado pela culpa. Saiu para se enforcar. Estes são os relatos de como eles morreram e viveram. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike, tá bom? Mas comente e compartilhe também. Até mais, meus queridos. Um abraço. Fui.